Salve, salve, meus caros! Estamos juntos novamente. Esse é o canal Vivendo Direito. Eu sou o professor Romeu Andriotti e seja bem-vindo a este programa que é o Você Titulado. E no episódio de hoje nós faremos algo diferente, porque nesta semana eu tive algumas pessoas me auxiliando com algumas catalogações bibliográficas ou referente a outros tipos de mídia, como catalogando vídeos, catalogando filmes, etc. E agora eu vou dar uma olhada nessas catalogações e corrigi-las. E assim vai ser muito mais claro como que as referências devem ser realizadas, porque nós estaremos vendo aqui vários exemplos práticos de realmente como devem ser feitas, como devem ser elaboradas as referências. Então, sem mais delongas, vamos lá. Muito bem, meus caros. Então, eu estou aqui com uma planilha de referências aberta e agora a gente pode seguir revisando as referências que foram realizadas. Então, essa primeira aqui, ela é uma referência de um julgado do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, e ela está perfeita, tá? Vejam que começa com Brasil, então tudo o que é, como é que eu posso dizer, prolatado, produzido oficialmente por um órgão público, nós colocamos Brasil na frente, um ponto, e então colocamos o órgão ou a entidade pública responsável por aquilo que está sendo referenciado. Então, no caso é Brasil, ponto, Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, outro ponto, e aí vem o nome da obra que foi colocado aqui em itálico, recurso especial. Aqui é um elemento não obrigatório, mas pode ser colocado, a abreviação, então RESP, recurso especial, RESP, número 75659. Aliás, aqui até pode ficar em itálico toda essa parte aqui, porque faz tudo parte do nome. Bem, e aí tem os dados das partes. Recorrente Aldo Bartolomeu, recorrido Odair e outros. Esse dado também não é obrigatório, mas é interessante colocar. Lembrando aqui que os dados das partes, recorrente, recorrido, são dados públicos, então não é afronta nenhuma inserir o nome das partes. Aliás, nos sistemas de common law, é até mais comum que se referencie o caso pelo nome das partes. Então, aqui no Brasil e em outros países que tem essa cultura mais de tradição romano-germânica, acabou se referenciando mais os processos pelo número. Mas nos países de common law é mais comum referenciar processos pelo nome do caso. Então aqui nós temos um exemplo de como funciona os nomes de casos na justiça americana. Vejam, Marbury versus Madison, Gibbons versus Ogden, Dred Scott versus Sandford e assim por diante. Então vejam que em outras culturas é até mais comum referenciar casos pelo nome das partes. Então, pronto, voltando para cá, recorrido, recorrida, tem o relator, aqui no caso o relator foi Aldir Passarinho Júnior, quarta turma, que foi o órgão julgador, um recurso especial, Brasília, portal da jurisprudência do STJ, que foi onde esse processo foi consultado, por isso que ficou assim. Brasília, porque o STJ é de Brasília. 21 de junho de 2005 foi a data do julgamento, então isso ficou especificado aqui na referência. E aí o disponível em e acesso em. Por que é legal colocar o disponível em, acesso em? Porque quando você faz isso, a sua citação, a sua referência, se transforma em uma referência de site. Então, quando você está referenciando um site, a maioria desses elementos que aqui foram colocados se torna opcional, não é mais obrigatório. Por que eu estou dizendo isso?
Porque se vocês consultarem na ABNT como são julgados, como são referenciados os julgados, verão que o que eles colocam lá, o que é colocado lá, são elementos da publicação no Diário Oficial. Para citar a legislação é assim também, eles colocam a publicação no Diário Oficial, o que torna a referência super difícil, trabalhosa. Desse jeito, nós ficamos mais próximos da prática, porque até nas petições esses elementos são os elementos que normalmente aparecem, então a corte julgadora, o nome do caso, aliás, o nome do caso não, o número do caso, o número do processo, o relator, o órgão julgador, a data de julgamento. Então, esses são os dados que até na prática forense as pessoas estão mais habituadas. E, finalmente, o site, quer dizer, a URL e a data de acesso, o que possibilita, então, uma flexibilidade maior na hora de citar julgados, e as legislações citadas seguem o mesmo espírito. Também ficam mais simplificadas se forem citadas como sites e não como legislações puras. Então fica essa dica aqui. Muito bem, meus caros. Agora vamos considerar este exemplo em que nós temos uma referência bibliográfica que foi feita de um artigo em uma revista periódica, uma revista especializada, periódica. Vamos ver se ele está correto. A norma da ABNT que rege este tema é a ABNT NBR 6023 de 2018 e que foi corrigida, tem a versão corrigida já de 2020. O exemplo que mais se aproxima deste que nós estamos vendo é este exemplo 7 aqui, que contém elementos essenciais, né? Então vamos ver como ele está colocado. Nós temos primeiro o nome do autor, o que corresponde com o nosso exemplo, o que nós estamos revisando. Então, Cotiano Júnior, o ponto depois do Júnior, vírgula, separando o sobrenome do nome, e Herodes. No caso aqui do exemplo da ABNT, não são mais não são dois ou mais autores, mas aqui no nosso caso são, então eles são separados por ponto e vírgula, e tem Ramos, vírgula, André Luiz Arndt. Ok, e aí vem um ponto, separando o nome dos autores do nome do artigo. Então vem o nome do artigo, o combate naval do Monte Santiago, aqui no exemplo. Vejam que o nome do artigo não está destacado, ele não está em negrito ou em itálico. Então está correto aqui a forma como foi feita. Neste caso aqui tinha ainda subtítulo, que foi colocado com 2 pontos. Está correto, o subtítulo a gente faz com 2 pontos. Pois bem, depois tem artigo in e o nome da revista. O artigo é uma informação não obrigatória, não é um elemento essencial. Mas está errado colocar? Não está errado. Pode colocar que é um artigo. Então, é um artigo in. Vejam que aqui na ABNT não foi colocado esse in também, mas esse in contribui para mostrar que essa referência está dentro de alguma coisa maior. Não está errado também colocar, mas se você tem o hábito de colocar, apenas tenha a preocupação com colocar sempre, para não ficar uma hora com, uma hora sem. Vejam que, porém, não é um elemento essencial, então não precisa colocar esse in. E para quem não sabe, esse in significa dentro de. Então, é um artigo dentro de 2 pontos. Revista de Estudos Jurídicos e Sociais. E aqui vem Revista de Instituto Histórico e Geográfico. Aí vem uma vírgula. Vejam que é a revista que fica destacado, que fica em negrito. Nesse caso, não está destacado, não está em negrito. Portanto, aqui já foi um erro. Vamos fazer a versão revisada aqui do lado. Ok, é isso aí. Artigo in, 2 pontos.
Revista de Estudos Jurídicos e Sociais. Aqui veio um ponto, mas na ABNT está separado com vírgula. Rio de Janeiro, aqui no caso a cidade é Cascavel, PR. Cascavel, PR. Nejus é o nome da editora. Veja que no caso aqui da ABNT não é um elemento essencial para artigo dentro de revista, mas aqui foi colocado. 2 pontos. Depois da cidade, nós devemos colocar o volume. No caso aqui é uma edição. Então vai ficar 4 ed. No caso da referência da ABNT tem esse tomo. No caso dessa revista aqui não tinha tomo, então fica número 4. E o espaço, o intervalo de páginas em que o artigo se encontra. E finalmente, o ano, 2015. Então é assim que se cita um artigo dentro de uma revista. Vejam o que diz as normas da ABNT sobre citação de artigo, seção ou matéria de publicação periódica. Então, inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e outros. Quais são os elementos essenciais? Autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo, se houver, título do periódico, subtítulo, se houver, local de publicação, numeração do ano e o volume, numeração e ou edição, tomo, se houver, páginas inicial e final e data ou período de publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Então, pode acrescentar elementos complementares. Essa é a citação de um artigo. Então, aqui está devidamente revisado. Muito bem. Meus caros, agora a pergunta que não quer calar. E se você quiser citar um vídeo de YouTube? Como fazer? Como citar um vídeo de YouTube corretamente segundo as normas da ABNT? Então, vamos ver. Eu estou aqui com um vídeo de YouTube aberto e esse vídeo é justamente o vídeo que é utilizado como exemplo na própria ABNT. Então, vamos ver como que esse vídeo aqui, um vídeo de YouTube normal, foi citado lá nas normas oficiais. Eu estou com as normas abertas aqui. Relembrando que a norma que rege esse tema é a norma ABNT NBR 6023 e o exemplo deles encontra-se justamente aqui. Como vocês podem ver, a citação precisa começar com o nome do vídeo, book. Depois, deve vir o lugar e a editora, mas no caso é desconhecido, então nós utilizamos essa sigla. Abrimos colchete, S.L. para Cineloco, sem lugar, não se sabe o lugar. 2 pontos, S.N. Cinenomine, não se sabe a editora ou a produtora responsável. Se você souber, evidentemente, aí você pode preencher. Fecha o colchete, vírgula, e coloca o ano da publicação do vídeo. No caso aqui foi 2010, por isso vocês podem ver que na ABNT está o ano 2010. Coloca um ponto e especifica. É um vídeo de 3 minutos. Um vídeo de 3 minutos. Veja que é possível arredondar. Aqui a própria ABNT arredondou. Então o vídeo tem exatamente 3 minutos e 20. A ABNT colocou 3 minutos, mas, claro, se a pessoa quiser, ela pode especificar no segundo quanto tempo o vídeo tem. Depois vem
a informação de qual foi o canal que publicou este vídeo do YouTube. Neste caso, foi publicado pelo canal Leer Esta de Moda. Está aqui. Ponto, disponível em, dois pontos. Sem aqueles sinais onde antes nós colocávamos as URLs. Agora é direto, disponível em, dois pontos, coloca a URL completa, no final põe um ponto e coloca acesso em, dois pontos, e coloca a data neste formato aqui. A dezena, o mês, com só 3 letras, então é o mês abreviado, ponto, o ano completo e outro ponto. Tem algumas pessoas que, em vez de usarem esse ponto aqui, acabam colocando um hífen ou um travessão para separar esses dois elementos. Está errado? Não, não está errado se adotar essa forma. Apenas tome cuidado de adotá-la sempre. Por que essas pessoas fazem isso? Porque às vezes, se você coloca ponto aqui, algum programa ou editor de texto pode confundir e achar que esse ponto colado na URL faz parte da própria URL. Então, se você coloca espaço e aí um hífen ou um travessão, pode ficar mais seguro de que nenhum leitor ou editor de texto ou de PDF vai entender aquilo como um hiperlink. Então é assim que se referencia um vídeo de YouTube. Então, voltando aqui ao nosso exercício, vamos pegar um vídeo que foi citado e comparar. Vejam, por exemplo, este vídeo aqui que está na planilha. Vamos abrir o vídeo. Ok, esse aqui é o vídeo. Vamos ver como ele foi referenciado então. O nome do vídeo é Sir Gilbert Levine Conducts Goretzky Symphony 3 Movement 2. Ok, então vejam que o nome do vídeo foi copiado aqui como o título, como sendo o título. Meus caros, qual que é a primeira coisa que a gente pode reparar aqui? Vejam que no título do vídeo, o Sir não está em maiúsculo, mas aqui na referência bibliográfica está. Por acaso isso está correto? A resposta é sim, está correto. Porque, embora no vídeo não esteja o título em maiúsculo, as primeiras palavras do título, na hora de referenciar, ficam sim maiúsculas. Então, esse Sir está correto, maiúsculo, e as demais palavras não precisam estar maiúsculo, então elas podem ficar minúsculas mesmo. Depois do título, é possível colocar elementos complementares. Então, aqui no caso, o vídeo tem esse elemento complementar que é a sinfonia do Henryk Mikołaj Goretzky. Desculpem se eu não pronunciei corretamente o nome deste grande compositor. Recomendo muito que acompanhem. E tem ainda a informação que a soprano nesta ocasião foi a Zofia Kilanovics, ou Kilanovski. Novamente, peço aí escusas pela pronúncia. Bem, tendo em vista que nós temos esse cenário, a pessoa que quisesse especificar isso poderia escrever logo após o título soprano Zofia Kilanovski. E não estaria incorreto, estaria correto. Depois disso, que elemento que deve seguir? O cineloco. O cineloco tem que vir antes do canal onde foi publicado. A pessoa colocou a produtora, como editora, o próprio YouTube. Como é o YouTube que está distribuindo esse material na rede, não está de todo errado, mas a própria ABNT não faz assim. Eu já vi outros trabalhos feitos dessa forma, elaborados dessa forma,
com indicação de YouTube no lugar da editora ou da distribuidora e não foi descontado ponto. Então, é uma possibilidade colocar o YouTube no lugar da editora, porque afinal de contas é realmente o YouTube quem está publicando, no sentido de publicizando, né? Distribuindo esse material. Depois vem a data. Essa data aqui é a data da publicação do vídeo. Então nós podemos ver aqui, 17 de janeiro de 2011. 17 de janeiro de 2011. Então está corretíssimo. Na ABNT tem só o ano, então pode ficar só o ano, mas se a pessoa quiser ir além e colocar o dia e o mês também, não tem problema. Depois disso, segundo as normas da ABNT, nós temos a indicação de que é um vídeo e a duração. Então, um vídeo de quanto tempo? É um vídeo aqui no caso de 9 minutos. 9 minutos. E 2 segundos. Eu especifiquei aqui o 2 segundos. Muito bem. Então, nome do canal nós já colocamos. Publicado pelo canal. E aí vem a parte do disponível em e acesso em. Acesso em com 2 pontos aqui, disponível em. Eu separei com o travessão. Ótimo. E aí nós terminamos. A referência do YouTube. Essa é a referência correta do YouTube. Muito bem, meus caros. Agora, partindo para o próximo exemplo, como nós vamos citar, como nós vamos referenciar filmes? Como que isso é feito? Então, segundo a ABNT, os elementos essenciais são o título, o diretor e ou o produtor, o local, a empresa produtora ou distribuidora, a data e especificação do suporte em unidades físicas. Também pode acrescentar elementos complementares se a pessoa quiser. Então, qual é o exemplo utilizado pela própria ABNT? Os perigos do uso de tóxicos. Esse é o título. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo, 2 pontos. Seravi, que é a produtora. 1983. Uma fita de vídeo de 30 minutos. VHS. Pois bem. E se estiver em mídia eletrônica? Segue a mesma lógica, mas acrescida de informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Então você especifica se você acessou aquilo por disquete, CD, Blu-ray, DVD, online, serviço de streaming, entre outros. Vejam o exemplo bem completo que a própria ABNT coloca. Blade Runner. Notem que o Blade ficou maiúsculo, o Runner não. Então a primeira palavra fica maiúsculo. Direção, 2 pontos. Ridley Scott. Produção, Michael Dilley. Intérpretes. Aí você pode colocar os principais nomes do elenco. Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e outros. Roteiro, coloca. Música, Vangelis. Los Angeles, aí voltou. Aqui nós voltamos para os elementos essenciais. Los Angeles, 2 pontos. Warner Brothers, que é a produtora. 1991. Trata-se de um DVD de 117 minutos. Com as seguintes características: widescreen e cor. Baseado na novela Do Androids Dream
of Electric Sheep, cujo autor foi Philip K. Dick. Então vejam como foi separado aqui. Esse é o exemplo que a própria ABNT dá. Vamos ver isso vamos agora ver isso na prática? E se nós fôssemos referenciar o Clube da Luta? Aqui nós temos uma referência que já tinha sido feita, então eu vou agora revisar esta referência. Então, Clube da Luta, não precisa tudo ficar maiúsculo. Vamos colocar então assim, Clube da Luta. Direção, isso está batendo, direção, está batendo com a ABNT. David Fincher, ok? Vejam que este filme ele foi referenciado aqui utilizando o serviço de streaming da Apple. Então, nós conseguimos consultar as informações aqui. O diretor, David Fincher, bateu. Produção, Clean Chefin. Aqui os produtores, aqui, Sin, Sean Chefin. Então, estava escrito errado. Art Linson e Ross Grayson Bell. Ok. Depois da produção, nós temos os intérpretes, os principais intérpretes. Nesse caso, nós temos o Brad Pitt, Edward Norton, Helena B. Carter, Meat Loaf e o Jared Leto. E aqui é de bom tom colocar e outros, porque afinal de contas outras pessoas apareceram no filme também. É como inclusive a ABNT faz, e outros. Pois bem. Roteiro. Não tinham colocado, mas nós vamos colocar. Jim Pools. Voltando à ABNT. Nós temos agora a cidade, Los Angeles. Neste caso, foram acrescidos elementos complementares, Hollywood, Los Angeles, Califórnia. Não tem problema, está certo? 2 pontos. A produtora, que nesse caso foi a Century Fox. O ano do filme, 2012. E aqui vem como o filme foi acessado. Disponível em... Aqui no caso foi acrescentada uma informação adicional. Disponível via streaming no iTunes. Esses sinais aqui não existem mais para o URL, então não precisa mais colocar. E o dia do acesso. Muito bem, então fica dessa forma uma citação de um filme. A produtora, Century Fox, e a data do filme, que no caso foi 1999. Então, essa data estava incorreta aqui. Clube da Luta de 1999. Depois disso, o que nós podemos colocar, se atendo às normas da ABNT, é a forma com a qual o vídeo foi acessado. Então, vídeo de streaming. Duas horas e 19 minutos. Em cor. E no caso desse, eles oferecem em HD. E então nós colocamos disponível via streaming, no caso aqui foi iTunes, colocamos o link, sem usar aqueles sinais, e o acesso coloca a data do acesso. Então é assim que se faz uma citação de um filme, segundo as normas da ABNT. Muito bem, meus caros. Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Agradeço demais a atenção. Espero que ajude na elaboração dos trabalhos. Se você curtiu este vídeo, então, por favor,
clique no curtir, compartilhe, inscreva-se no canal e eu desejo a todos vocês muito sucesso na trajetória. Vamos juntos e até a próxima. Tchau.